Oi, gente. Hoje a nossa conversa é sobre inovação, futuro e humanidade. Para tratar desse assunto está conosco Caíto Maia, fundador da Chili Beans. Ele saiu de São Paulo para estudar música lá fora e montou uma banda nos Estados Unidos. Acabou mudando de rota e voltou ao Brasil. Decidiu empreender e fundar uma rede ótica que se tornou uma maior marca de óculos da América Latina. Vamos falar agora com Caíto Maia, fundador da Chili Beans. Caíto, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, obrigada por aceitar nosso convite, participar do show business. Eu vou começar com... Gente, a gente estava com uma conversa aqui, antes do programa se iniciar, e falamos sobre um navio que a Chili Beans tem há 9 anos como símbolo, ou enfim, trabalho da marca. Eu vou começar pelo navio. Eu acho que, bom, Sônia, é um prazerzão estar aqui com você e acho que é um bom começo do nosso papo, assim, porque, inclusive, o navio acabou de acontecer agora, faz um mês que aconteceu, então está tudo muito fresco, assim, tudo que aconteceu. Assim, nós não vendemos óculos escuros, a gente vende marca, né? Esse exercício de marca a gente faz nesse país há anos. Vocês vendem história, né? Histórias, experiências. E aí, essa loucura veio há uns 10 anos atrás, falou assim, pô, vamos fazer um navio. E aí, só para você entender o que aconteceu, foi o seguinte, nós somos uma franqueadora e a gente tem que fazer eventos para encantar os nossos franqueados. E aí eu contratei o diretor artístico do Cirque du Soleil para me ajudar a fazer o meu navio, a minha convenção virar um show. Nossa! E aí virou um show, e aí foi para um navio, e aí esse navio cresceu e hoje são 5.000 pessoas. E deixar claro para as pessoas, porque as pessoas falam assim, pô, mas o navio da Chili Beans é só para Chili Beans? Não, ele é aberto para o público e aí dentro desse navio o que acontece? Música, moda e arte. Que são os seus 3 pilares. Exatamente. A pessoa vai e tem os melhores artistas do Brasil. Então, por exemplo, esse ano foi Pedro Sampaio, Xamã, Marina Sena, todos os artistas que estão agora acontecendo. Os melhores DJs do Brasil. O meu querido amigo Paulo Borges, do São Paulo Fashion Week, faz desfiles de moda lá dentro. Então você está andando, acordando, tipo de manhã, à tarde você vai tomar um sol, você dá de cara com um desfile no convés do navio do São Paulo Fashion Week. E tem artistas espalhados pelo navio fazendo arte. Então, por exemplo, a gente doou 5.000 óculos e tinham 8 artistas que ficavam customizando o seu óculos ao vivo ali, que você pegava um óculos de presente. Então, todo mundo que entrou no navio ganhou um óculos. Exatamente. 5.000 óculos. Sim, exatamente. Olha, isso é muita criatividade. Vamos começar, aliás, já começamos, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da criatividade na sua indústria. Ela é decisiva. É um fator que gera uma personalidade. O que a gente percebe é que os nossos concorrentes, eles vendem óculos escuros. E o argumento que as pessoas vendem esse óculos escuro no mercado é parcela e desconto. Ponto. E há uns 10, 15 anos atrás, a gente percebeu que se a gente continuasse vendendo óculos escuros, a gente ia morrer, porque todo mundo vende óculos escuros. E a gente começou a contar história através dos nossos produtos. Eu vou te contar, por exemplo, 2 histórias interessantes. Por exemplo, a gente fez uma parceria, lançou a coleção dos Beatles. Na haste do óculos tinha a madeira da guitarra dos Beatles. Ah, que interessante. História para contar. Vou te dar outra história. A gente fez uma coleção da Rita Lee, da nossa querida. E aí ela foi na Chili Beans, a gente ficou batendo papo e tal. Ela falou assim, pô, mas eu adoro disco voador, já vi 4 vezes. Falei, pô, como é que era esse disco voador? Ela falou assim, eu desenho para você. Eu falei, vamos colocar isso na haste do óculos? Qual que é a mensagem? O meu time, os meus vendedores, quando mostrava isso para o fã da Rita Lee, ele não estava mostrando um óculos. Ele estava mostrando uma história para ela, entendeu? A sua própria história. E aí esse encantamento ele vem na sequência. E a gente se especializou em fazer isso, entendeu? Essa criatividade, você sempre aplicou ela à sua indústria, a seu produto? Não, foi acontecendo, né? Tipo, como eu te falei, foi uma necessidade de me diferenciar do mercado. Porque eu tinha uma preocupação, porque quando eu vim para o mercado há uns 25 anos atrás, as pessoas começaram a copiar o meu conceito e vender óculos.
Tá. Eu falei, pô, se eu ficar nessa situação, eu vou continuar vendendo óculos e eu vou morrer. E aí foi por necessidade de sobrevivência que a gente começou a criar histórias para os produtos, entendeu? Mas não copiam as histórias também? Então, copiam mais ou menos, entendeu? Não copiam. Não conseguem, né? Não conseguem. O que a gente vê é sempre vindo concorrentes, dos maiores e dos menores possíveis, vendendo óculos, entendeu? E aí a briga é só por parcela e preço. E aí quando você está no ponto de venda, por exemplo, eu não dou desconto. Por exemplo, eu tenho, meu percentual de desconto é muito pequeno. Por quê? Porque a história convence, a história é gostosa de escutar e as pessoas se encantam com a E é história. o preço justo, pelo menos. Exatamente. Me fala um pouquinho sobre como a pandemia transformou esse teu trabalho. Então, como a gente estava conversando antes, né? A gente está saindo da pandemia melhor do que a gente entrou, em todos os sentidos. Uma empresa mais humana, detalhes e cuidados muito importantes que a gente tem. A gente já tinha cuidados muito sérios com o ser humano, agora está mais radical. Como eu estava te comentando, eu tenho hoje uma profissional que eu contratei para exercitar a felicidade corporativa na minha empresa. E adivinha quem é essa É profissional? minha esposa, Denise Save. E está tendo um resultado incrível. E a gente também, hoje, nós somos uma empresa mais sólida do que a gente era. A gente já era... Caíto, me conta como você chegou à conclusão que a empresa deveria criar essa diretoria. Querida Sônia, não é de hoje que eu me preocupo com as pessoas. Não, alguém que fez faculdade de música. Não é de hoje que a gente respeita a diversidade verdadeira. Então, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Eu tenho hoje 6 mil funcionários. 6 mil. Já tive a vida inteira pessoas que foram expulsas de casa por serem homossexuais. Eu tenho vários trans trabalhando comigo na minha rede que não conseguem emprego e eu dou oportunidade a essas pessoas que agarram essa oportunidade. Mas isso há tempos? Há 27 anos que a gente Nossa, respeita. finalmente você entrou na moda, então. Boa. Esse teu comentário é incrível. Finalmente eu entrei na moda. E é uma coisa verdadeira, genuína, sabe? Do coração. E a gente faz isso. Mas mais do que isso, é muito louco. Por mais que eu respeite, quando eu contratei essa profissional de felicidade, que ela começou a fazer esse trabalho com as pessoas, eu via que ela me disse coisas que eu não estava vendo. Você consegue dar exemplo aqui? Perguntar para as pessoas o que você busca na tua profissão, na tua pessoa física. Por exemplo, ela me contou ontem à noite. Ela falou assim, porque é feito um trabalho por departamento. Tá. E ela foi feito esse trabalho no departamento de design. Daí ela fala assim, desta empresa que você passa o dia inteiro, quantas pessoas você tem intimidade? A média veio de 2 pessoas. Olha que interessante. E triste. É triste. Então ela está proporcionando isso. Olha, você pode ter mais relação com mais pessoas dessa empresa. E aí as pessoas caíram a ficha. Então, respondendo e resumindo a sua pergunta, quando você coloca isso, quando você pergunta para o teu colaborador o que é felicidade, é mais sério e é maior do que você imagina. Então, o que eu estou fazendo é exercitando isso e abrindo porta para isso. Vocês pretendem olhar, sei lá, contratar pessoas que fizeram faculdade de psicologia, alguma coisa assim, ou você vai pelo coração? Eu vou pelos dois. Eu vou pela técnica e vou. Só para você entender, não é um departamento. Eu terceirizei esse trabalho dentro da minha empresa. Ah, tá. Mas, devido aos resultados, eu estou pensando no ano que vem de criar e contratar um departamento de uma pessoa que só cuida disso. E eu queria te falar só o seguinte, o motivo também de você contratar uma profissional de felicidade, quando ela te mostra os números de burnouts das pessoas, do que a empresa perde de rendimento porque não cuida do ser humano, é gigantesco no mundo inteiro. O que tem de gente que fica afastado por síndrome do pânico, por tudo isso. Então, eu estou fazendo esse trabalho justamente para amenizar e dar mais alegria e mais energia boa para o meu funcionário. Então, eu estou muito contente de fazer isso. É uma roda positiva, Sim, senhora. É uma roda positiva. Mas eu quero continuar ainda nesse assunto, tá, Caíto? Vou só te interromper 2 minutos, eu volto já já. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Caíto Maia, fundador da Chili Beans. Voltamos com o nosso entrevistado, Caíto Maia, fundador da Chili Beans. Caíto, quero explorar você mais sobre esse quesito felicidade.
te surpreendeu esse dado de que só que o seu colaborador, seu funcionário, se relaciona, em média, com mais 2 pessoas na empresa? O que você pretende fazer sobre isso? Então, querida Sônia, é um assunto novo. Quando eu falei para você ali no papo que a gente teve, felicidade corporativa, você falou, do que você está falando? Vai mudar para o botão. Então, aí a gente vai para outro caminho, porque saiu o ranking, né? Existe um ranking mundial. Tá. Tem o produto interno bruto, tem o felicidade interna bruta. No botão. Então, o botão, ele ficou um pouco para trás. Os países mais felizes do mundo são os escandinavos. Nossa, mas é o maior índice de suicídio. Então, todo mundo fala isso, mas também tem uma boa divisão de renda, a classe média funciona. Acabou de sair, inclusive. É interessante isso. Então, ser feliz é horrível, deve ser isso. Não, ser feliz é você ser escutado, é ser conversado, é as pessoas te escutarem, quais são os seus anseios, quais são as suas dificuldades, quais são os seus objetivos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu estou muito contente, mas tá me abrindo uma página nova da minha empresa e, assim, tem que vir do dono, do CEO, tem que vir de cima. Muitas empresas, eu vejo que os CEOs não estão nem aí para essa história. E eu acho que isso é o futuro. 99%? Sim, mas o futuro é quem entender mais as pessoas, a empresa que entender e respeitar mais as pessoas, essa empresa que vai mais ganhar o jogo. Bom, tem alguns assuntos que a gente fica batendo papo aqui, que a gente vai ficar até amanhã. Mas, por exemplo, tem um assunto, já que você falou um pouco de tecnologia, tudo, que eu acho um assunto muito sério. E eu sou a primeira empresa no Brasil a lançar uma campanha com inteligência artificial. Se eu te mostrar as fotos, você vai tomar um susto. Eu vou te mostrar uma foto de uma mulher linda, sorridente. E essa mulher não existe. Este lugar não existe. E foi criado por inteligência artificial. O que isso significa? Então, isso é um assunto muito sério. Muito. Você abre uma página nova, assim, não é mais futuro, é verdade, agora é presente, não é mais futuro, é presente. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma... A televisão chinesa já contratou inteligência artificial para fazer sua apresentação. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma foto, por exemplo, da campanha que vai ser lançada, que são 4 modelos lindíssimas numa jangada no meio da floresta amazônica. Você tem ideia o custo de fotógrafo, de luz, de iluminação para fazer uma campanha dessa? Eu fiz essa campanha com inteligência artificial. E ela é perfeita, ela é linda, ela é rica. Tá. Como você vê esse impacto na sua indústria, por exemplo? Putz, Sônia, não me faça pergunta difícil, que eu não sei te responder. Então vamos abranger no mundo. É um assunto delicado, querida. É um assunto delicado. Você está falando da profissão do fotógrafo, da profissão da luz, entendeu? É uma coisa muito delicada. Eu vejo com olhos muito preocupantes. Aí você fala, pô, mas você acabou de lançar uma campanha? É até meio contraditório, assim. Não é, porque você está na vanguarda. Mas é um assunto que, assim, tipo, de novo, o meu time, eu tenho uma agência de propaganda dentro da Chili Beans, eu não tenho agência fora, eu tenho uma house. E a molecada de 27, 28. Eu queria que você visse o jeito que eles tratam esse assunto, a normalidade que eles tratam esse assunto. E me preocupa. Porque você, respondendo a sua pergunta, eu tenho uma preocupação, como é que vai ser esse futuro, entendeu? Como é que vai ser? Como é que você tem empregos que você vai tirar empregos? Isso me preocupa muito, assim. Então, respondendo a sua pergunta, é um assunto que eu estou usando agora, eu estou tratando com um pouco de desconforto, mas é uma realidade. Não tem jeito. É o presente que vai ser o futuro. Mas você não acha que ninguém vai substituir o poder de decisão, uma decisão acertada do ser humano? A não ser que seja uma coisa técnica, né? Você vai fazer um quadrado, não sei, mas uma decisão para onde ir, como formatar, como fazer essa história que a Chili Beans conta. Você acha que o ser humano... É aí. É. Concordo com você, e é isso que eu acredito. Eu acho que você vai ter a ferramenta, mas quem vai pilotar a ferramenta é um ser humano. E o ser humano vai fazer a diferença, é isso que eu acredito. Isso quer dizer, me corrija se eu estiver errada, isso quer dizer que o humano vai ser mais humano, ele vai ser mais necessário.
A máquina faz isso. Exatamente, exatamente. Você vai trazer realmente cada vez mais. O que vai fazer diferença é o humano que vai fazer essa história. Mas as ferramentas estão mudando. Infelizmente ou felizmente, é uma realidade. Não tem para onde ir. Não tem por onde ir. Vai ser uma mudança muito grande, né? Talvez as pessoas, os humanos mais controladores, tenham mais dificuldade de lidar com isso. Quem está aberto ao desconhecido, talvez lide com mais facilidade. Não há dúvida, assim. Assim... Você já começou com desconhecido na sua empresa, que era um óculos contar uma história. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Né? A criatividade vai ser o centro. Eu chamo a Chili Beans de uma empresa mutante, tá? E ela só tá, porque assim, você moda 30 anos nesse país, bombando do jeito que a gente tá, e tá vivo do que a gente tá e vender moda, tem que ser uma empresa mutante. Queria pegar um gancho para você, olha só que interessante. Durante a pandemia, potencializou as pessoas usando óculos de grau, por causa de celular, iPad. Muito triste. E eu vi uma oportunidade. E durante a pandemia a gente abriu uma marca nova, chamada Ótica Chili Beans. A gente abriu 300 lojas durante a pandemia. Nossa. E hoje, além da Chili Beans, eu tenho 3 produtos na Chili Beans que são muito legais e eu queria dividir com você. Primeiro, a Chili Beans que todo mundo conhece, né? Segundo, essa ótica, que ela é um conceito novo de comprar um óculos de grau. E como é isso? Vou te dar um exemplo. Olha só que interessante. A gente lança temas nas coleções. Então, por exemplo, eu lancei uma Chili Beans chamada Café, uma coleção chamada Café. Dentro da haste de óculos tinha pó de café. Nossa, mas isso ajuda o cérebro a funcionar mais rápido? Não, é uma historinha que eu tô te contando, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que gosta de café, nessa coleção eu tinha vários tipos de café. Interessante. Eu estou fazendo justamente isso que eu fiz com você, fazendo você pensar. Como assim? Essa curiosidade é muito interessante. Então, a gente abriu a Ótica Chili Beans, a gente vai abrir 1000 lojas, já temos 300, mas a gente abriu durante a pandemia. Agora, essa ótica, eu quero um óculos de grau, né? O que eu faço? Então, isso é outra coisa legal. Por exemplo, a Ótica Chili Beans, ela tem um conceito novo. Então, por exemplo, a Sônia vai na loja e ela não vai pedir para ninguém mostrar óculos. A loja está toda à sua disposição e você experimenta, você brinca de um jeito muito gostoso. Deu para entender? Deu, mas você vai conseguir... Enfim, aqui no Brasil é muito difícil, para quem tem vista cansada, você encontrar um óculos pronto, fácil de ser comprado e não muito caro. Essa é a ideia. É essa a ideia? Essa é a ideia. Então você vai ter preço, você vai ter estética. Uma coisa muito interessante que a gente aborda, por exemplo, a Sônia, quando ela for comprar um óculos de grau, a gente mostra o óculos que combina com a cor de sua pele, com a cor do seu cabelo, qual é o formato que funciona para você. A gente trabalha essa coisa de estética que nas outras óticas não trabalham, entendeu? Que é muito legal. E uma coisa alegre, pelo jeito. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É assim... Isso junta com o departamento de felicidade que você criou, né, Caíto? Você vai fazer um óculos... Você está perdendo a visão, está com a visão cansada, mas você vai ter um óculos feliz. É isso aí. E não vai ligar tanto. Não, e não é só visão cansada. E a gente está num programa de business. Só para te dar números, esse ano a gente vai vender 250 milhões de reais em óculos de grau e lente nesse país. Quantas unidades, mais ou menos? Então, a gente está com 1.180 já. Unidade de lojas, mas quantos óculos de grau? Então, eu te respondo e aí eu já pego o próximo gancho que eu queria te falar. A gente vai vender esse ano quase 5 milhões de unidades. Na verdade, assim, a rede Chili Beans vai vender esse ano 5 milhões de óculos escuros, óculos de grau e relógio. Tá. Como um todo. E aí eu queria te pegar um gancho. Desses 5 milhões de peças, 30%, tá? São feitos com materiais reciclados. Nossa. Então, a gente vai se tornar a maior empresa de óculos reciclados do mundo. Que interessante isso. Olha só que legal. São óculos feitos com lixo do fundo do mar. São óculos feitos de capim prado. De capim. O capim vira um material que vira um óculos. Olha, ele fez bem em não me contar isso antes do programa, que eu estou fazendo a cara de surpresa que vocês devem estar fazendo aí em casa. Que incrível! E todos os cases, sabe, os tojinhos que vai o óculos, todos eles são de material biodegradável. Nossa, olha, eu vou te... Um minutinho só que eu vou te explorar mais no próximo bloco, tá? Gente,
Tem mais conversa com Caíto Maia, fundador da Chili Beans, já já. Não saiam daí. Voltamos com Caíto Maia, fundador da Chili Beans. Caíto, eu estou muito impressionada com as informações que você está nos dando aqui. Gente, faz essa comparação em ranking mundial. Que ranking está a Chili Beans? Então, é interessante, assim, é o único lugar no mundo que a nossa concorrente, Ray-Ban, ela perde. O único lugar no mundo que a Ray-Ban perde é no Brasil para a Chili Beans. A gente tem 19% de market share e eles têm 12%. Nossa, então, é um orgulho muito grande. Um orgulho assim, muito grande. É. Agora eu vou voltar para o produto reciclável. Por que as pessoas não tiveram essa ideia? Eu não sei, viu? Que bom que eles não tiveram essa ideia. Mas, Mas como isso? Todo mundo falando sobre ESG. Foi muito difícil você desenvolver? Não, senhora. Quer dizer, minto. São 7 anos de desenvolvimento de produto, de tecnologia, tá? Difícil. Parece que foi fácil. Então, assim, só para você entender, existe uma empresa holandesa que desenvolveu uma tecnologia que eles pegam todo o lixo plástico do fundo do mar, transformam em matéria-prima, mandam para a China e eu faço meu óculos. Eu estou nesse assunto há 7 anos. A China está nesse assunto há mais tempo, né, provavelmente? Sim. Eles estão muito preocupados com isso. Por exemplo, eles desenvolveram um material de capim prado. Capim. O óculos, ele tem uma textura incrível, super bem acabado. Ele é feito de capim. Reciclável? Sim, senhora. Biodegradável? Tem um acetato biodegradável. Mas o que eu queria te falar? Está na nossa mão, Sônia. Nós, empresários, temos que cuidar das pessoas. Nós, empresários, temos que cuidar do planeta. E a gente tem que dar exemplo. Tá? Não vem me dizer que você não pode. Claro que você pode. É só você começar a plantar a sementinha que uma hora você vai colher. As grandes fornecedores mundiais já têm essa cabeça já. Se você bater na porta de qualquer fábrica, por exemplo, na China, eles têm esses produtos. Bom, mas quem não for para esse caminho morre, né? Sim, senhora. Então é simples assim. Simples assim. E eu fui cutucado pelo meu filho. Meu filho me intimou. Falou, papai, o que você está fazendo pelo planeta? Isso assim, 4 anos atrás. E eu falei, nada, filho. Eu fiquei mal. Agora, isso tem que resolver. Por exemplo, o empresário é um ser que empreende em linhas, em lugares onde ele possa ter retorno, porque senão também a indústria não sobrevive. Claro. A exigência do consumidor deve ter mudado muito. Em termos de óculos, o que mudou? É assim, vou te falar uma coisa que a gente tem como estratégia dentro da Chili Beans. Há anos que a gente planta semente nas novas gerações para que elas cresçam consumindo Chili Beans. Tá. Se você pegar a molecada hoje de 8 a 14, pôr numa sala e fazer uma pergunta de top of mind, fala, qual é a marca de óculos escuros que vem na sua cabeça? Desses 7 falam Chili Beans. Como vocês fizeram isso? Simples. A gente foi plantando as sementinhas e entendendo sempre como essas gerações estão crescendo, o que elas estão consumindo. Então, respondendo a sua pergunta, é um ciclo que fica mudando. Tá? Essas gerações novas, que quando a gente entende, a gente vê oportunidades nessa molecada nova e a gente traz para o nosso negócio. Eu acho que isso é um dos segredos porque eu estou vivo. Porque eu entendo as novas gerações e falo com as novas gerações que elas cresçam consumindo Chili Beans. Respondendo a sua pergunta, desculpa te interromper, sustentabilidade para essa nova geração é super relevante. Super. Já nasceram assim. Entendeu? Então, isso é um assunto que a gente trouxe. Mas é interessante, eu não sei se você concorda, Caíto, o ser humano, ele é muito reativo, né? A gente está acordando para essa realidade um pouco mais tarde do que deveria, né? Eu sou conselheira do SOS Mata Atlântica há vários anos, muitos anos, não vou contar quantos. E a dificuldade sempre foi fazer as pessoas entenderem a importância de preservar o planeta, né? Porque não temos um planeta B, não temos um terra B. Essa noção de sustentabilidade, essa noção de preservação, ela vem como uma coisa reativa. Você concorda? Total. Não proativa. Não sei se você viu que eu dei uma risada quando você falou SOS Mata Atlântica. A gente lançou uma coleção SOS Mata Atlântica.
muito interessante. Foi um sucesso. E foi um sucesso, tá? Só para você saber, tá? Então, estamos totalmente na mesma página. Foi incrível, tá? O consumidor. E o mais legal, quando você contava a história que tinha por trás do SOS Mata Atlântica, né? As matas que eles preservam. Inclusive, a gente agora está desenvolvendo, a gente quer fazer uma mata tiribins, tá? Então, assim... Vocês vão fazer uma mata tiribins? Conta um pouquinho sobre isso. Quero muito, que a gente já está achando um lugar, a gente já está fazendo. Mas assim, Sônia, de novo... Vocês fazem óculos de madeira? Sim. Não. Sim. A gente faz... Preservada. Inclusive, a gente está... Autorizada, aliás. Sim. Madeira e bambu. Sim, senhora. A gente faz, é muito legal. Mas assim, resumindo, está na mão de cada empresário, tá? Você pode fazer. E você tem obrigação de fazer. Mais do que isso, você tem obrigação de dar exemplo. Quando eu estou aqui falando para você, eu estou realmente cutucando os empresários que estão vendo a gente. Para que eles pensem, né, no futuro do planeta. Eu vou te dar um exemplo. Essa bandeira, né, sustentável que veio na Tiribins, não passava no meu radar. Ela passou a ser uma paixão. Passou a ser uma preocupação. Se aconteceu comigo, acontece com qualquer pessoa. Certo. E o G aqui do ESG, governança, como você aplica a sua empresa? Você não é uma empresa de capital aberto, né? Não, eu não sou. Eu sou dono sozinho da Tiribins, eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho a honra de te falar que eu tenho funcionários que trabalham comigo há 20 anos, 22 anos. A média, né, do escritório da Tiribins é de 8 anos que as pessoas já trabalham na Tiribins. Nossa, parabéns. Eu tenho muito orgulho disso falar. Eu sou uma empresa do bem, Sônia. Eu tenho uma coisa que eu faço, que eu também tenho um orgulho muito grande, assim, eu tenho hoje 300 franqueados. E uma coisa que a gente faz já há anos, a gente forma empresários do bem. O que eu quero te dizer com isso? Na hora que você vai entrevistar uma pessoa que queira ser franqueada, você deve levar em consideração várias coisas, né? Além da capacidade de retorno financeiro. Com certeza. E assim, os meus franqueados, quando eles voltam para os estados deles, eles multiplicam o nosso jeito de operar. Respeito às pessoas, a tal da diversidade que eu te falei. Então, para mim, isso é um orgulho muito grande. E você, como franqueador, você tem uma responsabilidade muito grande. Porque você ensina os seus franqueados, você dá direcionamento de franqueados, como tratar com gente, como tratar o teu negócio. Então, assim, ser uma franqueadora não é só vender óculos, é formar empresários que vão multiplicar esse conceito do bem. Por exemplo, essa história de sustentabilidade virou um assunto muito sério para o meu franqueado. Meu franqueado entendeu que isso é importante. A gente teve culpa nisso. Eu tenho muito orgulho disso. E na hora que você entrevista, refazendo minha pergunta anterior, na hora que você entrevista, como é que você nota que essa pessoa vai ser um franqueado do bem? Então, na verdade, assim, a gente faz isso há 25 anos, né? Então, a gente pegou a manha de como entrevistar uma pessoa e de como achar um candidato que vai operar bem. Pra você ter ideia, até teste psicológico a gente faz com um candidato de franqueado. Esse teste psicológico é para ver, por exemplo, se esse cara tem habilidade com gente, se esse cara tem jogo de cintura para estar no varejo, entendeu? Porque para ser um franqueado da Tiribins não basta ter dinheiro. Ele tem que gostar da marca, tem que gostar de gente, como afinidade. Falei. Sim, senhora. Então é um trabalho, é uma experiência de anos. Mas isso foi desde o começo? Não, foi se formando. Não, né? Foi se construindo. Que bom. Conta um pouquinho dessa transformação. Você vai evoluindo. E há esperança de transformação em outras áreas. Não, mas assim, de novo, vamos trazer essa esperança como realidade. Eu queria te falar que, assim, eu tenho muito contato com os novos empreendedores desse país. E essa geração nova tem essa preocupação, Sônia. Acredite em mim, por favor. Eu acredito. Os novos empresários desse país, eles têm preocupações muito incríveis. Eu tenho muito contato com essa nova geração, entendeu? Marcas novas que estão surgindo, eles têm essa preocupação. Eles colocam isso como pilares da empresa deles. É pilar. Recentemente, vou contar um caso aqui, um banco conhecido acabou demitindo o melhor operador de mercado que eles tinham. Por quê? Falta de habilidade com lidar com gente mais jovem que entra. Eles se rebelam. Se eles não tiverem o tratamento adequado, não é só o financeiro que eles estão agarrados. É aí. É aí. Isso é uma coisa muito importante.
duas coisas. Saber falar com a nova geração, entender a nova geração. E uma coisa clara da nova geração, eles não colocam em primeiro lugar o lado financeiro. Não. Qualidade de vida, ser respeitado. Quem que vai crescer é quem entender mais a nova geração. Caíto, nosso programa infelizmente está terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o telespectador, uma mensagem sobre o futuro. Bom, eu dou muita palestra para esse país. Palestra para 5, 10, 15 mil... Eu dei a palestra no estádio de futebol. Para empresários, tá? E eu estou sentindo, este ano, os empresários muito preocupados, tá? Eu queria dar essa mensagem que, assim, em anos muito delicados, foi um dos anos que eu mais cresci na Chili Beans. Em anos de preocupação, são anos de oportunidade. Então, o recado que eu queria dar para o empresário brasileiro, que é independente de quem está em Brasília, quem faz esse país, somos nós brasileiros empresários. Por favor, acredite no Brasil e vamos fazer um ano incrível para a gente contrariar todas essas previsões dos financeiros. Vamos botar para quebrar, querido empresário. Olha, adorei, Caíto. Namastê. Namastê. Muito obrigada pela conversa, pela entrevista e espero vê-lo outras vezes por aqui. É um prazer estar aqui com você, o seu papo é delicioso. Muito obrigado. Prazer é meu e do nosso telespectador. Bom, o programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!